Olá a vocês e bem-vindos à nossa série de conversa Nova Vida com o Rav Leitman. Olá Ravi, olá Nitza. E nós falamos nos últimos tempos sobre dinheiro e nós convidamos vocês a somar-se a nós. Nós, na última conversa, se me lembro, falamos sobre o tema dinheiro e família. E vemos sobre o tema dinheiro, distintos ângulos, e depois entramos em o que é a família. E agora nós queremos continuar no que se refere ao que passou nas últimas décadas, de que as famílias passaram a ser como se fossem todo tipo de coberturas, onde dentro delas há todas singularidades, onde cada uma tem seu lugar e que cada um compra com dinheiro o que acha bem em sua vida. A mulher compra vestidos e a criança compra telefones, os jovens suas coisas, e até hoje tudo se conduz um pouco sobre esta linha, até que a crise econômica nos põe em uma situação de depressão e angústia. Nós vemos que devemos restringir, e quando nos restringimos, vemos que há algo novo nas famílias, que uma vez que esta situação de crise, isto eleva todos que são os conflitos na família. Por isso falamos na conversa anterior e queremos ir adiante como nós podemos construir unidade dentro da família. Falamos de distintos tipos de unidade e níveis, e nós queremos fazer isso e entrar dentro da casa, na sala onde nos encontramos com uma família, para o que seja suas necessidades. Por exemplo, Nitza e eu sejamos uma família, contamos que tenhamos 3 filhos, que um tem tal idade, o outro é um pouco mais jovem, e nós somos aqui uma família, e dizemos a vocês que se somem a nós, e nós queremos ver depois de que passamos todos os tipos de oficinas com relação à família, mas o que nós queremos é que, como que aqui há uma situação de desprazer que não é cômodo estar numa família. E nós sentimos de que, ao final, isto vai como que desarmar-se por completo. E depois de que nós falamos a respeito da economia familiar, oficinas, isso e outro, queremos introduzir o que é a conexão entre nós. Nós queremos nos construir, como você disse no final do programa anterior, construir uma unidade forte interior que forme dentro de nossa família mananciais de calor e de boas sensações, de que outra vez nos junte. Isto é o que queremos dessa conversa. Certo, Nitza? Sim, diz Nitza. Diz o Rav. O que quero dizer é que eu, como organizador, que traz como se fosse uma medicina para a família, eu entendo desde cima de que todos os problemas que nos passam a nós na família grande, que é toda a humanidade, e nas famílias pequenas, que são as células dessa família grande, todos esses problemas passam precisamente como consequência de que não temos unidade. E para obrigar-nos a nos unirmos. Então ocorrem todos os tipos de problemas que nos obrigam a nos unirmos. Quer dizer, eu vejo todos os tipos de angústias, opressões que acontecem na humanidade e na família em particular, como a causa para nos mover à unidade e a todos os tipos de formas de problemas distintos que se despertam, que há neles uma vida por si mesma, senão que no total tudo é a causa de nos obrigar a nos unirmos, porque nós somos o oposto da natureza, distintos da natureza global e integral, que requer de nós, em nosso desenvolvimento, na nossa evolução, requer de nós unidade, estar em equilíbrio, em concordância com a natureza, quer dizer, unidos. E nós, isso se diz como que seja um só homem e um só coração, unidos em um sistema que é o que se chama analógico. E o fato de que nós sentimos todos estes pesares e problemas,
Isto é só e unicamente como consequência de nossa falta de correspondência com a natureza. Por isso, se nós nos unimos, nós reduzimos todos estes problemas até que desaparecem por completo. Não falta, em síntese, nada mais do que unidade. Que se no começo nós estávamos unidos, não teríamos esses problemas. E se eles ocorrem, eles nos dizem, nos dirigem, nos indicam a falta de unidade em todos estes lugares, onde em especial esta unidade tem que estar e não se encontra. Por isso, quando nós olhamos a família, nós não temos que pensar sobre a economia e não devemos que pensar, inclusive, sobre os problemas de saúde, sobre nenhum problema, senão problemas únicos. Há o problema da unidade, de que isto é, em essência, a fonte, e todo o resto é para obrigar-nos a nos unirmos. Portanto, todos os nossos exercícios, todas as nossas atividades dentro da família, todas têm que ser somente para causar a unidade entre os membros da família. E dentro disto, mostrar um exemplo a uma unidade mais ampla, mais além da família. No bairro, na cidade, no país, entre os países e no mundo inteiro. De que na família é mais fácil construir uma unidade porque, de todas as formas, nós já estamos em dependência em relação uns com os outros, também de forma emocional, também no que são as obrigações naturais. Por isso, aqui nós temos uma base, a conexão, a relação entre nós, que esta mesma nós devemos passar a uma conexão boa, emocional, recíproca, mútua, em garantia, em responsabilidade mútua, e que sim, teremos êxito nisto. Na medida em que nós teremos êxito, nós começaremos a ver como a família de repente floresce, como se sente de que todas as carências, todas as discussões desaparecem. De acordo com isto, nós somente teremos que fazer atividades. E para nós, isso se chama oficinas, workshops, de que nós levamos eles a um diálogo, inicialmente. Qual é a natureza de cada um, de que forma eles estão em relação, que vejam primeiro qual que é a situação atual, até onde cada um é egoísta. Nós falamos para poder elevar as pessoas a uma olhada objetiva sobre si mesmo, sobre os demais, que isto é a natureza do homem, da mulher, dos pais, dos filhos, cada um com respeito aos demais, incluindo avós e avós, incluindo como se fôssemos 3 gerações em uma família. E assim nós os levamos a estar, a ser um pouco psicólogos para nós mesmos, que aprendemos quem somos, o que é a pessoa, o que é a família, quais são suas conexões, suas relações e o que tem que acontecer na família para que isso se constitua. Quais mudanças passou a família desde os dias há milhares de anos até os nossos dias. E por que, através da tecnologia e das coisas modernas, a família de repente começou a desmoronar-se? Como a tecnologia e a ciência e as redes sociais externas introduziram-se na família, como a cultura moderna
destrui as relações entre os membros da família, desconecta os filhos dos pais, os pais também, como que cada um vive a sua própria vida e não a vida da família. E isto com dificuldade, as pessoas não querem se casar, inclusive às vezes até estão dispostos a juntarem-se. Vem um homem e uma mulher e decidem que vamos viver juntos. E passa-se um tempo, não é mais conveniente e já se separam. Mas nós falamos de uma família onde pai, mãe, filhos. Mas nós também falamos de todos os tipos de formas de famílias, ou de unidades, conexões que há em nossos dias entre os sexos, porque na família há uma unidade também sexual entre o homem e a mulher, e nós temos que falar sobre esses tipos de relações para todas as matizes que há em conexões e relações entre as pessoas, também conhecidos, amigos, os mais próximos, os mais longes, parentes, porque na família, hoje em dia, existem todos esses tipos de relações, em que entre o homem e a mulher, a partir e que apesar de que eles possam estar casados, pode ser que as relações sejam de tais tipos, de que eles somente vivem juntos sob o mesmo teto, porque não é alternativa. E há também relação com os filhos, mas isto pode ser da relação que se sente um calor e uma dependência, até a sensação onde hajam apenas relações formais, até certo ponto que mal sabem o que passam com os filhos e querem que os filhos cresçam e vão para outro lugar. Quer dizer, nós somente devemos aprender esses tipos de formas através de oficinas, de pequenas conversas, exemplos, todos os tipos de clipes e todos os tipos de coisas que nós podemos somar em o que é e que há na internet e depois avançar com respeito a nós. Quer dizer, o que acontece com nós? Que tipo de família nós somos? Somos uma família que existe de forma formal, um homem e uma mulher, porque não tem alternativa e são quase estranhos um para o outro, ou que eles estão próximos, de que eles se encontram de uma forma conjunta. Há inclusive muitas famílias, muitos contam que possuem contas bancárias diferentes, o homem e a mulher, inclusive as crianças. Eles lhe dão algo e façam com isso o que vocês quiserem, ou que é algo que esteja um pouco mais unido. Através de que, a partir de que a família é administrada, de que quem o faz, ou a mãe ou o pai, ou os dois juntos de forma unida, onde estão as pressões que há na família por parte das crianças, por parte dos pais. Quer dizer, há aqui uma falta de equilíbrio, uma falta de acordo, uma falta de unidade, de conexão, que não está precisamente no centro da família, onde se encontram todos. E dali que todos se alimentam e levam todos os problemas. E todas as boas relações. Senão que cada um se encontra como se fosse em uma margem e atrai para si quanto que ele necessita e não presta atenção nos demais. Quer dizer, nós precisamos mostrar a eles o que é esse sistema emocional e o que são os compromissos e a reciprocidade. Há aqui algo assim ou não? Há aqui um sistema de interdependência, de dependência. Em que isto? Como é isto? Isto é um tema para oficinas. Como somos dependentes uns dos outros? Em o que nós devemos estar comprometidos uns com os outros? Acaso o que nós falamos é correto? Ou o que nós falamos é uma coisa e, na verdade, fazemos outra? Todas essas declarações nos fazem a nós mesmos mais adultos, mais entendidos e que compreendemos a nossa forma de existência. Se nós somos um só corpo, então
através dos problemas que nos chegam desde fora, nós temos que nos unir, como que em uma cidade, por exemplo, que chega um exército estranho e quer conquistar a nossa cidade. Então, a partir desse momento, todos se juntam, constroem uma muralha, sistemas de defesa. Por acaso nós nos relacionamos dessa forma com todos os problemas? Como, por exemplo, as ovelhas, quando veem os lobos, elas se juntam. E então, é difícil se aproximar delas, inclusive para os lobos. Então, eles sempre começam a dar voltas ao redor delas, e quando veem que uma ovelha não está unida com as demais, então eles a pegam. Isto é o que acontece com nós. Se, por acaso, todo o nosso desejo, todo o nosso pensamento estivesse unido ao centro da família, então nós não sentiríamos esses problemas externos, porque nós sentiríamos precisamente como isso nos ajuda a nos unir. E então, a partir disto, nós nos conservamos, nos construímos, ou ao contrário. Cada problema que vem toca alguém mais um do que o outro. E se nós não recebemos cada problema como algo compartilhado, que pertence a todos, senão que pertence, e quando pertence mais a um do que o outro, então, todos os problemas que vêm, precisamente nos mostram aonde nós devemos começar a nos unir. Quer dizer, nós começamos a relacionar-nos com nossos esforços de uma forma de que construi esta família. E todas as pressões exteriores negativas são somente e vêm unicamente para nos mostrar a falta de correção, a falta de unidade entre nós. Se de verdade nossa tendência é estar unidos e entender desde o começo de que a unidade é o programa geral, o projeto geral da natureza. E por isto, esta crise global, o que acontece no país, na família, todos têm uma mesma frequência, uma mesma causa. Nos levar, tanto a família quanto o país e o mundo, a uma unidade mútua. E então se construi dentro nisto, muitas oficinas curtas, workshops, para nos aclarar, fazer-nos dar uma olhada a um tema especial. O que é a falta de conexão? Desde esse ponto de vista, assim, desde o ponto de vista dos pais, dos filhos, de todos juntos, se nós construímos esse tipo de exercícios muito curtos, de que a pessoa pode padecer nelas, de acordo ao tempo, até onde, e de acordo à forma que ele possa aprender dentro disto sobre si mesmo, que ele veja estes exemplos como em séries que nós podemos transmiti-los. Então essas séries os educam. O que é que acontece com nós com respeito ao que nós vemos? Nós vemos um exemplo na família, por exemplo, em um seriado de televisão, se possamos fazer assim. E isto é, em essência, um sistema educativo que nós ativamos. E então nós podemos ver se de verdade a família se conecta com nós e passam com nós de acordo aos exemplos que nós lhe damos nos seriados de televisão. Isto pode ser meia hora, o que seja, durante a tarde. Se eles têm, então, perguntas, que eles enviem-nos as perguntas, e então nós também vamos a transmitir, fazer oficinas sobre os temas que eles querem clarificar. Vamos receber deles muitos temas novos que ainda não levamos em consideração. Nós vamos também trazer famílias com problemas parecidos,
e vamos sentarmos todos, digamos 5 famílias. Quer dizer, 10 pessoas entre homens e mulheres, e que falem entre eles. Depois também podemos, junto com as crianças, mas é melhor que as crianças fiquem separadas. Separados dos pais, quer dizer. E que tenham mais ou menos a mesma idade. Interessante, talvez, que como eles falam e como nós podemos ajudá-los. E depois desse tipo de oficinas, vamos entender, vamos investigar qual é a utilidade que eles alcançam com isso. Se é uma compreensão ou se é também unidade que lhes causa a eles. Então, cada um que entende o outro um pouco mais e que todos entendem mais uns aos outros, e então isso já não salta em cada evento negativo, em cada situação negativa, ou em cada problema que eu tenha, por exemplo, que chega a mim, senão que começam a relacionarem-se com as coisas de uma forma compreensiva e criativa. O que nós devemos então corrigir em cada coisa? De que tudo o que nos chega são sinais de nossa debilidade e que nós devemos nos reforçar. E então, vamos ter no final de tudo, depois de uma série desse tipo, vamos ter como que se fosse uma estatística. Nós vamos chegar a uma síntese, a uma conclusão que o que aconteceu com essas famílias, até onde eles se sentem mais felizes, até onde lhes influi. Essa família é influenciada no sentido da saúde, nervosismo, violência, inclusive na sensação de felicidade, na sensação de riqueza, de que se sintam a si mesmos e que eles conseguiram algo e que, no final das contas, é melhor, que eles têm mais bem-estar. De repente, inclusive para qualquer coisa. De repente, desaparecem todos os tipos de problemas na saúde e com as crianças, todos os tipos de comportamentos. Dentro destas estatísticas, nós podemos ver o nosso resultado e ver até onde isto é algo bom. Vamos, de repente, começar a fazer isto como uma unidade mais ampla nos bairros, entre as casas, porque, no final das contas, todos estão falando sobre o mesmo. De repente podemos fazer isto, como já fazemos as mesas redondas, vamos fazer isto assim. Vamos, a partir desta ordem, como nós causamos isto na família, vamos causar isso também no bairro, de que façam sistemas de ajuda entre eles. Já falamos sobre isso, quer dizer, eu vejo aqui um desenvolvimento gradual e contínuo. Diz Oren, posso perguntar? Sim, Zuhav. Diz Oren, você disse coisas muito interessantes que eu gostaria que nós fôssemos desenvolver. Você disse que nós devemos nos preocupar sobre a nossa família. Que tipo de família nós somos? Se nós somos uma família formal, porque se é assim, vivem um ao lado do outro ou se estão próximos? Se você pode nos dar um exercício de que eu possa examinar isso, se eu sou uma família formal ou se nós somos uma família, se somos uma família próximos um do outro. Sim, Zuhav, isto depende de até onde nós nos encontramos juntos, o quanto nós nos falamos. Eu, por exemplo, em minha família, quando nós éramos crianças e eu estava em casa, eu adorava o sábado. Ele se educou em um lugar interno, numa escola interna, e chegava nos sábados. E nos sábados nós tínhamos o costume de dormir em um só quarto, no quarto das crianças.
nós chegávamos, levávamos aí colchões e todos dormíamos juntos. Até hoje, as crianças se lembram disso. No sábado à tarde, depois do almoço, todos íamos dormir juntos, no mesmo quarto. Primeiro almoçávamos juntos, era uma experiência compartilhada, familiar, diz Zoren. Sim, diz o Rav. Depois disto, cada um fazia, as crianças faziam o que eles quisessem, as meninas o que elas quisessem, mas depois nos levantávamos, iam tomar um chá, comer um bolo, um doce. Mas o tema é se nós temos na família algo compartilhado, de que nós fazemos isto, não uma vez no aniversário, ou algo que tem que ser porque não há alternativa. E então cada um renuncia ao seu tempo como se fosse um compromisso. Senão que de verdade nós realizamos de fato este tipo de coisas, não uma vez a semana, como era comigo, senão que muito mais. Se nós nos unimos e falamos juntos, e se falamos sobre o tema da economia familiar, como nós usamos o que é o nosso salário, são todos temas para a unidade. Por isso eu digo que tem que participar também as crianças. Como nós, na melhor das hipóteses, fazemos de que cada um faz turnos. Turnos em que, diz Oren? Turno em todos os tipos de coisas, diz o Rav. Turno em que nós aqui, você leva o lixo, você lava os pratos, senão que vamos fazer isto de forma conjunta. De forma conjunta, vamos dizer, agora todos vamos preparar a comida. Todos. Não há algo de que depois vamos comer e onde está Moisés? Não que haja algo assim, senão que participam com todos juntos, homem, mulher, por igual. Cada coisa que há, se há algo assim na família, depois, se por acaso todas as nossas obrigações de que a família tem que se sustentar-se, nós nos dividimos por igual. Por isso o significado de Zoren quer dizer, se os filhos e as filhas participam para sustentar a casa, como os pais, qual é o problema? Eles também devem se preocupar por isso. Ou que, por acaso, eles têm que sentir que todos levem as coisas a eles. Então, o que quer dizer, diz Oren? Diz o Rav, vamos clarificar nas nossas conversas? Diz o Rav, por que alguém deve, sem que eles tomem sobre si mesmos, seus próprios compromissos, porque há uma obrigação com respeito a eles. Cada um tem algo para dar e algo para receber. Se nós falamos sobre uma sociedade integral, vamos estudar o que quer dizer uma sociedade integral dentro da família, de que todos se encontram em equilíbrio. Eu não posso exigir mais do que de acordo com o que eu dou. Se é uma criança, com certeza que alguém tem que ajudá-lo, porque como pode colaborar? Porque por isso há uma conexão na família. A sociedade também é assim, de que nós damos coisas às crianças e depois eles passam à próxima geração. Mas assim, a humanidade dá volta e assim ela existe. Mas o mesmo também nós devemos passar em o que é a família. Tudo isto é a partir do estudo e depois a partir do que é ativar essas coisas nas oficinas. Com certeza que isto pode ser, mas por que? A pergunta é, por que deves fazer? Diz Oren, porque suponhamos que você é meu pai.
E então, o que diz o Rav? O Oren diz, então tens obrigação com respeito a mim. Então diz o Rav, bom, eu sou teu pai, tens aí 1 quilo de carne na geladeira, também tens batatas, pão, tomates e demais. Então prepara-te comida. E então diz Oren, o Rav diz, nós levamos para casa e pronto. Se vocês nos ajudam, não teremos que comer. Assim diz Oren, sim diz o Rav. E diz Oren, quer dizer, todos, entre todas as crianças, e cozinham todos na cozinha? Sim, diz o Rav, como algo vivencial, uma família. Algo lindo e, por outra parte, uma obrigação. Por que me olhas assim? O que é a obrigação de Oren? É algo lindo. Sim, diz o Rav. É bom, porque se não fosse algo bonito, também é uma obrigação. O Rav diz, pergunte à minha mulher que ela pega seu neto de 4 anos e ela, junto com ele, faz a comida. Não é algo de que ela faz sozinha. Ela diz, não pode e você deve me ajudar. Qual é a necessidade? Pergunta Nitza. Conexão, diz o Rav. Conexão. Diz, não é uma moléstia. Diz, é o hábito de estar juntos, o hábito de fazer as coisas juntos. Diz, eu tenho outra coisa, diz o Rav, que tudo tem que ser de forma cômoda, com prazer. Vamos entrar em uma situação, ver uma situação, vamos tomar uma situação e ocuparmos dela. Você disse que a base das oficinas, dos workshops, a regra, com respeito, você faz estes exercícios de que cada oficina deve esclarecer uma conexão e uma falta de conexão. Isso com respeito aos pais, com respeito aos filhos, e depois podem estar todos juntos. E vamos ir a algo, por exemplo, até agora estivemos por parte dos grandes. Vamos ver agora do lado das crianças. Vamos fazer algo como se fosse para o benefício das crianças. Diz o Rav, não para o benefício dos pais. Peça para as crianças que preparem tudo. Sim, nós saímos agora com uma itaciá, diz Oren. Vamos pelo lado das crianças e vamos fazer algo que clarifique outra vez. O que quer dizer, diz o Rav, por parte das crianças, diz Oren. Em cada exercício, esse tipo que você disse, em cada oficina, a meta é como, quando você nos conduz, você quer que nós sintamos uma coisa. Distinções de conexões e falta de conexão, correto? Sim. Isto é o que você tem que sentir nos exercícios. Depois que isso deve se combinar. Na melhor das hipóteses, você pode nos conduzir um pouco. Algo que as crianças podem alegrar-se com isso. Diz o Rav. Eu devo mostrar-lhes de que o fundamental é o centro da família. Isto é como no grupo. O fundamental é o centro. Nós, a partir deste centro, atuamos. Sentimos que nos encontramos dentro deste centro e que o meu coração está entre todos, de que eu tenho que sentir-me como uma parte inseparável dos demais, de que eu atuo de acordo com o desejo geral, que meus pensamentos são de acordo com os pensamentos gerais da família. Esta é a nossa meta, diz Oren. Ok, leve-me a essa situação. Nós estamos aqui como se fosse uma família, suponhamos, e vamos ver isso do lado das crianças, por exemplo. Você colocou agora uma meta, de que meu coração se encontra entre todos. Que exercício podemos fazer que desenvolva essa sensação de que meu coração se encontra de todos, de que o fundamental é o centro da família, de que eu comece a sentir isso, que tipo de atividades podemos fazer, que uma atividade é cozinhar junto, diz o Rav. Organiza, cozinha, fala, há algo que me interessa muito, diz o Rav. Tudo tem que ser de forma prazerosa. Tudo pode ser, por exemplo, que se alguém
O tema pode ser, desculpem, cada um pode ter uma crítica com respeito ao outro, e essa crítica tem que ser com amor, que nós vemos que de forma natural nós vemos faltas nos outros, deficiências, e se nós começamos a receber essas críticas dos outros também como algo útil, de que eu não vejo normalmente isto sobre mim, eu posso estar de acordo com isto ou não, quer dizer, são exercícios psicológicos, diz Oren. Por exemplo, se um é o pai e o outro é a criança, filho, se, por exemplo, eu te diria algo também se não estivesse de acordo. Assim é a nossa natureza. Por que diz o Rav? Porque a nossa natureza não é receber. Sim, com certeza. Mas se tivesse a razão de que você fizesse uma crítica sobre mim, de que eu não vejo isto por conta do meu ego, diz, olha, vamos por uma situação para que seja como exemplo. Você disse que a crítica é de que se essa parte fugiu da família, se em troca de que tem uma tendência e se inclina com respeito ao centro, ou se quer apagar, quer escapar do que é estar junto. Digamos, aqui está a família, aqui está o centro, e se diz que todos devem ir até ali. E que precisamos sentir isso. Agora, digamos, diz o Rav, família quer dizer até onde nós estamos compartilhando entre todos de forma igual. Esta mesma força compartilhada, essa força é o que se chama família. O que cada um se chama por fora disso não se chama família. É um conceito espiritual. Diz Nietzsche, eu tenho uma pergunta. Oren, você quer continuar? Não, diz Oren, pode continuar. Diz Nietzsche, você quando diz isso, lembrou-me de algo que falamos sobre a mulher. Você disse que o compartilhado é entre o casal. Agora, diz Nietzsche, você ampliou isto e disse que a partir do compartilhado ao não compartilhado, ali se encontra a família. No exercício que fazemos entre casais, nós fazemos exercícios do que eu quero, quais são os meus desejos, e estivemos em conversa sobre isso. Depois falamos sobre como devemos louvar os outros, quais são suas virtudes. Agora, como nós construímos isto compartilhado na família? O mesmo é aqui, diz o Rav, e muito mais aqui. Porque agora eu mais posso colocar-me no lugar dos outros. Diz Oren, digamos que você é o pai e eu sou o filho. Então você se veste de ouro. Diz Oren o quê? Quer dizer que eu me visto de ouro. Diz Oren, sim. Faz. Diz o Rav, porque você não se vê a você mesmo. Como é que eu pareço, diz Oren? Diz o Rav, inclusive nas coisas em que a pessoa vê, que a pessoa não pode ver muito, que se apegue um pouco até onde o que ele pode, por exemplo, o que é ser um pai para a criança, como ele vê, e que ele foge desse nível, que faça todo um teatro, uma dramatização. Sim, diz o Rav, até onde você pode ver que isso permite a pessoa verificar as coisas. E assim cada um. Todos dizem, todos sobre todos, diz Oren, sim, diz o Rav, quer dizer Nietzsche. Nós fazemos uma troca de lugares. Uma vez está no lugar da mamãe, outra vez no lugar do papai, e assim se pode mudar. E também nós, diz o Rav, quando nós falamos entre casais, falamos sobre isso, de que ali devem haver uma troca de lugares, de papéis. Diz o Rav, eu estou aqui preocupado de ver tudo isso de lado. E o mais importante, o que me interessa, é como vocês estão vendo a mim. Assim como eu posso conectar-me com vocês. Porque nós nos conectamos entre nós em uma ideia compartilhada. Se você pensa sobre mim algo e eu sobre você algo, mas nós não sabemos como cada um vê o outro. Nós não temos uma superfície, um terreno compartido, uma compreensão. O fato de que eu te entendo, como eu posso te entender quem é você? Eu entendo você como você está me vendo.
esta é a conexão tua comigo. Isto é, em essência, o que eu tenho que saber. A diferença de como eu vejo você, no que eu agora escuto dos demais sobre você, isto me dá uma imagem completamente distinta das pessoas que se encontram do meu lado. E pode ser que eu completamente não os entenda. Isto é o que você escuta das mulheres que dizem, você não entende. Mas na verdade é assim com cada um. Diz Nitsa, agora há um lugar para reforçar de que cada um dos membros da família, que é especial, que ele contribui. Sim, Sukhar, com certeza. Certamente. Nós falamos de todas as coisas, nada mais que as direções sempre tem que estar não em crítica, mas em construção. Diz o Oren, como se medem? Diz o Rav, isto tudo depende de que forma você transmite as coisas. Digamos, diz Oren, digamos que eu agora falo, como eu meço isso de que não me inclino, não vou na direção de uma crítica. O que é que eu tenho que perguntar a mim mesmo antes que eu abra a boca? O Rav diz que você deve fazer com amor. Diz Oren, e se o outro, você não explicasse isso de que deve fazer com amor. É como que agora, então, como a pessoa deve se perguntar e se preparar em um exercício familiar para não brigar. Diz o Rav, isto depende de que meta nós antes devemos reforçar. Qual é a meta que temos? Diz Oren, isto é a preparação de exercício? O que tem que ser? Diz o Rav, que cada coisa que nós fazemos, primeiro que nada, é de que cada um de nós é um ser, outra vez diz Oren, cada um de nós é um ser, um desejo egoísta pequeno. Como nós, apesar de que cada um tem ego, orgulho, como nós vamos nos unir? Então cada um deve se elevar acima disso, pisar-se um pouco, renunciar a si mesmo, em outras palavras, com respeito ao outro. O mais fácil de fazer isto é dentro da família. Por quê? Porque aqui há relações de amor. Há renúncias. Sim, há muitos problemas, diz Oren, na família também. Sim, diz o Rav, mas nós devemos apagar essas coisas. Devemos entender que está na natureza da pessoa todas essas discussões e que nós devemos nos elevar por cima disto. Mas ela tem, por exemplo, uma vantagem. A mãe, por exemplo, ela é maior do que a criança. Ela tem vantagens. E entre as crianças há coisas distintas. Nós agora estamos em um exercício familiar que seriam das competências de cada um e que cada um vê até onde quer causar danos aos demais. De que eu, todo o tempo, diz o Rav, penso como eu posso cutucar você, te provocar. Diz Oren, sim, isto é o que acontece. Então, o que fazer com isso? Diz o Rav. Então, fale isto de forma aberta. Por que é assim? De que fala, diz Oren? Então, diz falar de que como eu quero te causar danos, com certeza. Como eu, todo o tempo, te empurro a uma esquina e que eu queira... Eu quero falar sobre isto, sobre este apoio de Oren. Sim, diz o Rav, é interessante, muito interessante. Há uma questão de vergonha, diz Nitsa, porque eu vou contar eu? Então diz o Rav, isto é bom, porque nós devemos tirar essas coisas para fora. Se cada um está incluído, no final das contas, em outro, então, a partir disso, vai haver a unidade. Primeiro que nada, nós devemos... O que acontece, Oren? Não, me interessa esse exercício, diz Oren. Vamos falar, como eu quero assistir você. Você chama alguns dos seus filhos, diz...
Conta-lhes como se quer causar danos. Por que fizeste isso? Por que fizeste aquilo? Que cada um pouco veja até onde tem impulsos que são impulsos não dele mesmos, senão que eles veem, que vem uma víbora por dentro, senta ali e o instiga. Com isto, você constrói nele uma personalidade. Você divide ele em dois, em o que é o eu e a serpente. E então, é como um filme. É como que se fosse o Tzuhav, sim, cada um fez e fala assim. O que tiver que se abrir mais é o que mais vai ter êxito. Diz, como um pai, quando alguém dá um exemplo pessoal, depois de Zohar, nós vamos dar louvores com respeito ao outro, elogiar, por exemplo, que pessoa especial, de que inclusive com exagero, de que ele senta, de que não é precisamente assim, de como ele está disposto a ajudar a todos, como ele é paciente, como seu coração está aquecido. Diz o Rav, há aqui duas vantagens, duas virtudes. Primeiro, eu começo a falar bem sobre o outro. Isto é uma coisa. E segundo, de que ele escuta de mim coisas boas. Isto é captado, queiramos ou não queiramos, por outra coisa de que aquele que fala sobre mim também começa a sentir até onde ele não... Tente com os seus filhos. Tem na tua casa realmente um laboratório. Na primeira etapa, diz Oren, que eu vejo até onde eu queria causar danos, eu também conto isso para os pais. Sim, podem participar todos, diz o Rav. Temos aqui etapas. Isto é com relação à altura da família. Os pais não vão falar ali sobre coisas elevadas, senão as coisas que falam, as mesmas coisas que falam com os demais. O bom é que isso seja com humor, sorrisos, e que todo o tempo haja uma inclinação para a unidade. Ressaltar de que todas essas ações nos levam à unidade. Sim ou não, e por quê? Não entendi, diz Oren. Não entendi como fazer, diz o Rav. Nós queremos construir nas crianças que eles vejam a eles mesmos do lado, de um lado, que eles escutem as ideias dos demais, sem criticar, como se fosse ao fato de, como que se fosse de um ouvido instintivo, que escutem o que os demais dizem e que, queiram ou não queiram, se relacionem com isto de forma objetiva. Sim, diz Nietzsche, eu sou assim, o que eu posso fazer? Eu sou assim, e portanto eu não recebo isto e o outro. Se fosse de tal maneira, talvez fosse melhor fazer outra coisa. São problemas. A pessoa adulta não se relaciona assim com a vida. Mas, sem isto, não pode haver conexão, porque a conexão entre as pessoas é o que como que eu entre você e você entra em mim. E nós construímos um terreno compartilhado. E que neste terreno compartilhado nós entendemos uns aos outros, apesar de que estamos opostos. Esta oposição, nós não a destruímos, nós a conhecemos. Somente, outra vez diz Oren, outra vez diz o Rav. Nós também falamos na sabedoria da Kabbalah de que o eu, nós não destruímos o eu, nós nos elevamos por cima do eu, por cima do ego, e o convertemos justamente na unidade. Qual seria disso, diz o Oren? Diz o Rav, de que nós, de todas as formas negativas que eu tenho, eu preciso invertê-las no positivo. O que quer dizer? Que todas as coisas
das quais antes me desconectava de você, justamente a partir delas, eu agora posso converter em unidade. Dei um exemplo de Zorin. Na família agora está claro de que para mim, a todo tempo, eu estou em impulsos de causar dano a você, que nem se fosse uma criança para com a outra. E então agora eu entendo de onde vêm todos esses problemas e todas estas oposições entre nós, de que tanto você como eu nos encontramos cada um com estes impulsos. E então agora nós precisamente podemos começar a pensar como a partir destes impulsos podemos construir uma conexão. Se nós entendemos que estes impulsos vêm de dentro de nós, e se nós estamos em crítica com respeito a esses impulsos, olhando de um lado, então nós vamos poder estar em maior conexão. Não é que as ativamos de forma negativa. Não entendi, diz Zorin. Diz Nitza, vamos pegar um exemplo dos problemas que há entre as crianças e os pais e essa inveja. Porque comprou alguma coisa para ele, não para mim? Como eu pego esta inveja, como que se fosse que divide, para que ela una? Não é simples de Zohar, porque se nós falamos aqui como que se fosse de forma linear, mas se nós falamos sobre a construção de relações entre nós, então vamos fazer uma oficina, um workshop. Deve haver conversas em torno de uma mesa redonda na família. Nós agora, por exemplo, compramos a Oren uma camisa nova. Agora todos o invejam. Então, cada um vai contar como está invejando o Oren. Vai ser muito interessante na sua casa de Zorin. Diz o Rav. Não vai ter depois o desejo de vestir essa camisa. Diz Zorin. Eles contam como é que invejam. Pois, diz o Rav, isto quer dizer, todos revelam o que é o reconhecimento do mal. E se revela, diz o Rav, sim, revelam o mal que está neles. Por que nos foi dado esta qualidade? Fala sobre isso. Sim, diz o Rav. Qual é a segunda etapa de Zorin? Diz o Rav. Isto é precisamente para que a gente nós nos conectemos. A partir disso nos conectemos. Porque o mal vem para construir o bem. No nosso mundo não há bem. Nosso mundo é todo mal. Criei a inclinação ao mal, agora como construo algo bom? Que eu invirto e construo algo bom. A partir de que agora eu devo me relacionar com você de uma forma distinta, como se fosse de que lhe desse um presente. Sim. Então, vós dizeis a uma outra criança, por exemplo, diz algumas palavras de que agora trouxe uma camisa de presente. Ou de que, em geral, faça isso na família. De que esta camisa que você comprou, deu a uma criança para que ela dê a outra. Agora, o que o segundo filho, que é o que recebe o presente, deve se relacionar? Que palavras ele deve dizer? Como ele deve expressar a si mesmo? Como o que lhe traz o presente deve também reagir de volta. Faça entre eles um teatro. Veja como eles recebem isto. Em que vai mudar isto? Até onde as relações entre eles, de que agora eles brincam e que a realidade vai mudar a relação entre eles.
O que quer dizer é que ele vai sentir inveja, vai sentir dentro da inveja ódio, vai sentir que ele foi lesionado, golpeado sua honra, e como isto começa a ser, passa, se transforma em doar, até quando isto eleva por cima. Há que incentivar, deves dar honra, e então ele vai sentir de que não o pano mesmo é o que vale, senão quanto que se reforçam as coisas a partir dessa ação. As crianças são muito sensíveis para essas coisas. Descreve isto a você mesmo, se em troca de você receber, se receber exemplos de como a humanidade se veria. Aqui devemos pensar sobre 1000 formas. Eu não encontro-me tanto nessas coisas. Temos pessoas que são especialistas, experts nessas coisas. Eu pergunto-lhe algo que já lhe perguntei antes. Nós sabemos que cada um dos membros da família tem algo em especial. Por exemplo, um tem senso de humor bom. Essas coisas especiais devem serem incentivadas para que elas contribuam para a unidade? Diz o Rav, sim. Tudo com relação à unidade. Diz Nitsa, então, tudo direcionado para a conexão. Eu quero dizer, diz Oren, melhor das hipóteses, nós podemos aqui inventar um exercício de que dê lugar a cada pessoa, de que o especial é o singular nele. Então, como ajudamos a criança a revelar as coisas que são especiais nele. Às vezes ele não tem consciência disto. Às vezes o exercício que você quer aqui inventar, como causamos a cada membro, dizemos que a singularidade de cada um contribui para a unidade. Diz o Rav, vocês já podem continuar sem mim. O tema de Nitsa é como fazer isso de forma correta. Nós, diz o Rav, mais ou menos acabamos com este tema. Eu quero, diz Oren, colocar um ponto que ainda não verificamos, que quando um faz uma crítica contra o outro, que deve ser com humor. Amor, como assim nós dirigimos ao centro ou não? E se alguém escapou-se, nós devemos utilizar o humor para criticá-lo. Diz o Rav, como se estivesse no seu lugar. Eu uso o seu papel para dizer como saiu desse lugar. Então, diz o Rav, isso depende do estado de ânimo que havia antes. Tudo depende da preparação. Se a meta é mais importante e nós brincamos, jogamos, então tudo isso vai ser recebido de outra maneira. Também depende da idade das crianças, mas até onde você faz essas situações com ela, com as crianças. Sobra um minuto, diz Oren. Digamos que nós fizemos alguma coisa à tarde, que é a hora que se sentam todos na família. Com que pensamento nós vamos dormir, de que nós fiquemos com essas mesmas boas sensações? O que diz o Rav? Que seja algo compartilhado, geral. Sim, que cantem algo que todos amem e queiram.
De toda forma, diga-nos, diz o Rav, tem que haver uma sensação, um pensamento de que todos vão juntos dormir e conjuntamente, como se fosse de uma forma calorosa. Muito obrigado a você, Rav. O Rav diz, isto são exercícios que devem ser feitos mais e mais. Senão, eles vão passar sobre nós de forma muito difícil. Diz Oren, vamos de forma calorosa e não com dificuldades. Obrigado, Rav. Obrigado, Nitza. Obrigado a todos vocês. Até logo e nos vemos de uma próxima vez.